Estamos de volta com o programa Emergência 190. Hoje, falando sobre policiamento de trânsito, os problemas causados pela alcoolemia, a nova lei de tolerância contra o álcool, tolerância zero mesmo, né, Capitão Paulo? Exatamente. Estamos conversando com o Capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito. E nós vamos agora fazer um teste. Nós sabemos, e como eu disse, a tolerância agora é zero. Uma gota de álcool pode fazer diferença, né, entre a privação de liberdade e a liberdade propriamente dita no trânsito. E nós estamos aqui, né, gentilmente, o Donizete, que é jornalista aqui da casa, da TV Câmara de São Paulo, se colocou, né, como alguém, um voluntário para comer um bombom de licor, para ver se realmente vai funcionar. Então ele vai comer esse bombom de licor, né, e vai submeter-se aí ao teste do bafômetro ou do etilômetro. É um licor de menta, viu? Fica tranquilo. Você não gosta de menta? Né? Não sabe, não. Bêbado você não vai ficar, mas vamos ver. Depende de cada um, pode até ficar. Isso é muito importante. Ele fez uma pergunta aqui, mas o Capitão Paulo respondeu. Cada um de nós temos uma tolerância ao álcool. Com certeza. De repente alguém toma 1 litro, 2 e não fica embriagado, mas alguém toma uma meio gota ou copo de duas, cerveja, praticamente já está tombando. Entendi. Beleza? Então vamos fazer o teste? Por favor, Donizete, sirva-se deste produto, que não é cenográfica de verdade mesmo, tá ok? Por favor. Enquanto isso, o Capitão Paulo vai mostrando para a gente, preparando o equipamento aqui. Que a Polícia Militar utiliza para fazer a fiscalização durante as operações em todo o estado. Ele tem licor mesmo, viu? Não, tem licor. É sério aqui, gente, não é brincadeira não. Vamos lá. Tá caindo licor para fora aí, come mesmo. Pois não, desculpe. O Capitão Paulo vai explicando para a gente. Nós temos o bocal que ele é vedado, justamente por asepsia, que é utilizado na fiscalização. A gente entrega ao condutor para ele mesmo abrir o invólucro, para justamente ele verificar que está limpo, ele está utilizando. Para cada usuário é um bocal novo? Cada usuário é um bocal novo. Certo, claro. Perfeito. Tudo bem? Gostou? Tranquilo. Tranquilo? Não fiquei bêbado ainda. Como seria um condutor, né? Te entrega o bocal só para você tirar o plástico daqui da parte da frente. Aqui é assim que é feito na coloca, você não pode colocar na mão lá. A gente só puxa aqui. Aí vai introduzir o bocal no equipamento. Perfeito. Ele liga com a introdução do bocal. Ele faz a leitura, temperatura, data, número do teste. E o resultado demora quanto tempo? É na hora? O resultado, a partir do momento que ele soprou, como ele ingeriu bebida alcoólica, ele vai fazer uma análise um pouquinho mais demorada. Se ele não tivesse ingerido bebida alcoólica, praticamente, questão de segundos, ele já daria o resultado 0-0. Okay. Como ele ingeriu, como ainda se encontra até na mucosa bucal, ele fez uma leitura, pediu para armar, ele vai dar mais um tempinho, ele colocou teste. Quando o etilômetro está nessa condição, ele vai soprar. Vai soprar. Vai. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Você que ligou o seu televisor aqui no programa Emergência 90, nós estamos fazendo um teste do bafômetro, popularmente falando, o etilômetro. Ele fez o teste e aqui vai aparecer no visor qual a quantidade de álcool que ele ingeriu. No caso, vamos verificar também que ele está demorando um pouquinho para pensar, que ele fez a leitura e identificou que existe álcool na leitura. 0,14 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Seria a leitura, mas como ainda tem muito álcool na mucosa bucal, então esse número aqui seria talvez esse álcool que está na boca e não aquele que interessa para a gente, que é o álcool que se encontra nos pulmões. Com 0,14 ele seria autuado, valor de R$ 1.915, ter habilitação suspensa por um período de 12 meses. Olha só que bombom caro. Não ingressaria no crime, mas seria autuado e teria o direito de dirigir suspenso por um período de 12 meses. E se ele não arrumasse um condutor habilitado no momento da fiscalização, o veículo também seria apreendido. Capitão Paulo, é uma pena, ou seja, é uma sanção pesada. 0,14 da apreensão da carteira, é isso? A apreensão da CNH, que ele teria um prazo de 5 dias para retirá-la na unidade que recolheu. Se ele não for buscar essa habilitação no período de 5 dias, ela é encaminhada para o Detran. Mas é só uma questão para ele não dirigir o veículo naquele momento. Certo. Isso é uma condição da resolução 432. Perfeito. Agora, no caso dele, claro, acredito que aconteça aí fora também. Ele ingeriu um bombom, como todos nós podemos ver aqui. Ele tem como comprovar? Não, senhor policial, eu comi apenas um bombom. Como é que fica uma situação como essa? No momento da fiscalização, já
conversa com o condutor se ele realmente utilizou algum antiséptico bucal, comeu alguma coisa, ou recentemente bebeu, porque o que interessa seria o álcool em 50 pulmões. Se recentemente ele ingeriu bebida alcoólica, aí vai te dar um prazo para ele, 10 a 15 minutos, faz um enxágue, para justamente se tiver algum álcool na boca, para justamente já fazer um teste real. Como é bebida alcoólica, de qualquer forma, vai acusar alguma coisa aqui no etilômetro. Independente se é um bombom de licor, porque tem bombons de licores que tem, às vezes, cachaça, outra bebida mais forte, um destilado mais forte. E só um pouco que a gente comentou anteriormente. Já poderia, no caso, já deixá-lo aí alcoolizado e sem condições de ir no veículo na via pública, mesmo sendo um bombom. Porque às vezes o pessoal confunde por causa do chocolate, né? Mas tem a bebida no meio do bombom. Nesse caso, então, ele vai ser colocado, aguardar um pouquinho para ver, porque a questão toda é como que o organismo absorveu aquilo, se realmente desceu para os pulmões e tudo mais. Então, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente faz um novo teste, ok? Sem problema. Donizete, muito obrigado, daqui a pouquinho você volta, tá bom? Ok? Obrigado, Capitão Paulo, obrigado, Donizete. O senhor continua aqui conosco e o Donizete desce lá para a plataforma trabalhar um pouquinho, que nós precisamos de notícia, filho, tá bom? Mas é isso aí. Quem não gosta de um bom papo com os amigos no final de cada dia, principalmente nos finais de semana? Os happy hours estão cada vez mais comuns, mas é preciso muito cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente para aqueles que vão dirigir. Veja a matéria. Diversão, happy hour, um tira-gosto nas sextas-feiras é muito comum entre amigos. Mas se a pessoa não tiver consciência, tudo isso pode causar um grande transtorno ao indivíduo ou à sociedade. Se para alguns as bebidas alcoólicas fazem parte do dia a dia e das principais comemorações, além de contribuírem importante fonte de renda, para outros as bebidas alcoólicas causam grandes problemas. Foi comprovado que o consumo não moderado de álcool está associado a doenças e perda de memória, além da desagregação familiar. Apesar das diversas leis, portarias, campanha de conscientização ao motorista, ainda existem pessoas que insistem em beber e dirigir. Segundo especialistas, o álcool causa sonolência, retardando os reflexos do motorista ao volante. Por este motivo, eis aí uma das principais causas de acidentes automobilísticos. Lembre-se, se beber, não dirija. É isso aí. Capitão Paulo, nós acabamos de fazer o teste então com o Donizete, daqui a pouquinho ele vai voltar. E agora nós vamos fazer um novo teste com o Douglas, que é estagiário aqui também da TV Câmara. Só que desta vez nós vamos utilizar, o Douglas vai ingerir, ou fazer um enxágue, né, com esse antisséptico bucal aqui, que claro, nós não vamos dar o nome, mas que também é um produto que costuma, até pela química, contém álcool e trazer um resultado aí para que possa haver alguma diferença aí no etilômetro, no bafômetro, né? Tá preparado? Tô sim. Coube ao Donizete, né? Ou melhor, o Donizete, o chocolate. É você, que é mais novo na casa, esse produto aí, enxágue bucal. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Evidentemente que a mídia tem falado muito sobre isso e nós queremos esclarecer a você da melhor maneira possível para que você possa saber qual é o procedimento do policial militar, como ele age nesses casos. Como o capitão Paulo falou há pouco, evidentemente que em comprovando-se que foi um produto tipo chocolate que não causou mal algum ao organismo, não foi absorvido de modo a comprometer ali os reflexos, esse cidadão será liberado. É isso, capitão Paulo? Se ele ao soprar o etilômetro não acusar uma faixa que ele ingresse na tolerância, que praticamente é quase nada, ou ele não ingerir bebida alcoólica, normalmente ele é liberado se ele não houver uma infração aparentemente visível, tipo sem uma placa dianteira ou um vírgula trincado, mas aí ele é liberado normalmente. Sim. Então, vamos soprar novamente aqui, como o capitão falou, para cada caso é um bocal novo, né? Senão... ele vai fazer novamente a leitura, né? Tá com o pulmão bom aí, Douglas? Cada teste tem um número, que é importante, porque na hora da impressão, caso seja feita a autuação, é juntado um teste, a autuação, e o outro teste, no caso do crime, é deixado lá
com a Polícia Civil para justamente instrução do inquérito policial. Que faz prova, ou né? do flagrante. Que faz prova, né, esse teste. O teste do etilômetro é uma prova para condenação no processo do artigo 36 do CTB. Ok. Lembrando que o bombom deu 0,14. Vamos ver aqui o enxaguante, o antisséptico bucal. Douglas está soprando aqui. Peraí. O resultado já vai sair em alguns segundos. E para você que sintonizou o seu televisor, o programa Emergência 90, nós estamos falando sobre alcoolemia. E a Polícia Militar, ela realiza algumas ações para identificar quem bebeu, ingeriu bebida alcoólica no trânsito, ou seja, e que está sendo prejudicado quanto a dirigir um veículo. Nós estamos mostrando como isso é realizado aqui com o teste do bafômetro. O que aconteceu, capitão? 0,22. 0,22? 0,22. Muito mais alto do que o bombom. Muito mais alto que o bombom. Mas dessa forma é o que a gente explicou anteriormente. Como ele utilizou de antisséptico bucal, esse álcool se encontra justamente na mucosa da boca. Perfeito. E não no pulmão. Sim. Então, que você falou, vai dar um tempinho para ele, vai fazer um enxágue bucal com água e ele vai voltar e praticamente deve dar 0,0. Nesse caso, se fosse comprovada a ingestão de bebida alcoólica, estar impregnado, absorvido pelo organismo, com 22, o que aconteceria com ele? 0,22 também ingressaria na esfera da infração administrativa, que é a infração de R$ 1.915, suspensão de direito de dirigir por 12 meses e apreensão na CNH. E se ele não tivesse um condutor habilitado para levar o veículo também seria apreendido. A partir de que medida, se é que eu posso dizer assim, é considerado crime? Então, com a resolução 432, praticamente a tolerância não Zero. existe. Que é de 0 a 0,4 é a tolerância porque você tem um desvio padrão do equipamento. Sim, sim. Que acabou ficando em 0,04, que praticamente é quase nada. Então, de 0,04 até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o cidadão ingressa na esfera da infração administrativa. 0,34 igual ou acima, além da infração administrativa, ele ingressa na esfera do crime do artigo 36. Pena de 6 meses a 3 anos de detenção. É pesada a coisa. Douglas, você vai sair, agradecemos você, vai lavar a boca, né? Normalmente daqui a pouquinho você volta para a gente fazer um novo teste aí, tá bom? Tá. Obrigado, viu? Obrigado. Ok. Bem, o senhor trabalha no Comando de Policiamento de Trânsito, como é que tem sido a reação da população? O senhor pode perceber isso? Quer dizer, os motoristas eles estão mais comedidos após essa nova legislação, ou seja, essa questão de mudança, tolerância zero? É possível já perceber alguma coisa? Os estudos relacionados aos acidentes de trânsito, identificando que 40% a 50% dos acidentes graves têm a utilização de álcool, envolvimento de álcool ou substâncias psicoativas, a legislação foi cada vez se aprimorando. Em 2008, com a edição da Lei 11.705, alterados os valores, teve um decreto do presidente Lula que estipulou uma certa tolerância, né? E agora, com a edição, ano passado, da Lei 12.760, que instituiu outras provas, no caso, quando o condutor se recusava a fazer o teste, você só tinha a condição de fazer a infração de trânsito. A questão do crime, ela ficava prejudicada, porque você não tinha o teste de etilômetro e não tinha o exame de sangue, que ele se recusava a fazer os dois. Com a edição, ano passado, da 12.760, além dessas duas provas, você pode instruir o processo com o exame clínico, que é extremamente importante, que o médico perito fazia anteriormente e não tinha validade no processo. Atualmente ele vai ter validade, a gravação de vídeos, testemunhas. Então, outras provas daquele cidadão que se recusa a fazer o teste vai ser integrado ao corpo do processo e ele vai ser processado e utilizado como essa prova, a condenação. E com a edição da 432, a resolução 432 do começo desse ano, de 23 de janeiro, alterou-se a tolerância, que era de 0 a 0,13. A tolerância praticamente passou a 0,04. Então, praticamente um meio copo de cerveja, ou menos que isso, já acusa no etilômetro e o cidadão vai sofrer, no mínimo, uma sanção administrativa, que é a infração de 1.915, suspensão de direito de dirigir por um prazo de 12 meses, apreensão do veículo, se ele não tiver um controle habilitado, e a CNH no momento da fiscalização. E naqueles casos que o indivíduo mal consegue andar, quer dizer, é visivelmente detectado que ele está embriagado, o que acontece com ele? Então, não só com utilização de álcool, né? Às vezes identifica que o cidadão, às vezes, sopra o etilômetro e ele está visivelmente transtornado, transformado, e ele está, com certeza, sob influência de substâncias psicoativas. Então, atualmente, nós estamos com um projeto piloto
que envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica Científica e Detran. E quem está cabeçando isso é o Detran, porque justamente o cidadão numa blitz que, com todos esses órgãos no local, então o cidadão é parado. Se ele se recusa, ele vai apresentar ao delegado, que faz uma requisição para o médico perito, que já faz uma avaliação e já faz o exame clínico. Se ele estiver nessa condição e não tiver nem condições de soprar o etilômetro, porque às vezes o cidadão não tem nem condições de soprar, tão ruim que ele se encontra. Sim. Então o médico vai fazer um laudo, vai devolvê-lo à Polícia Civil e com aquele laudo ele vai ser preso em flagrante. Sim. E com esse laudo também nós vamos tomar as medidas administrativas. Vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos fazer a autuação, no caso aí também, se for o caso, a apreensão do veículo, se não pode ser controle habilitado, e a suspensão de direito de dirigir. Okay. Posteriormente. E nós esperamos, evidentemente, que, por vezes, o Estado ele precisa agir de uma forma coercitiva, porque, infelizmente, a educação, a conscientização por meio da educação já não está funcionando mais. Haja vista aí as mortes que acontecem anualmente no trânsito brasileiro, né, que mata, infelizmente, muito mais que muitas guerras hoje, né? São vidas sendo perdidas. E o que é triste, capitão, são pessoas que, às vezes, nada tem a ver com aquele acidente e são colhidos ali de surpresa por alguém que estava numa condição completamente irregular, completamente fora de si, embriagado ou uma outra questão semelhante a essa, até mesmo drogada. E a gente, infelizmente, perde milhares de pessoas, entes queridos, que se vão aí anualmente. Tomara a Deus que realmente possamos ter essa situação revertida e você que está nos assistindo agora, tenha consciência, se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Ame a sua própria vida, ame a vida da sua família e tudo aquilo que Deus tem lhes dado. Capitão Paulo, para a gente fechar aqui, daqui a pouquinho nós vamos chamar os dois jovens aí que fizeram o teste para novamente fazê-lo. Carnaval desse ano, Operação Carnaval realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. Já foi notada alguma diferença em relação aos anos anteriores? No que diz respeito às vítimas e mortes, claro. Exatamente. Teve uma redução de cerca de 10% a 15% no número de vítimas, tanto lesionadas como fatais. E essa operação que foi realizada no Carnaval foi justamente essa operação projeto piloto, envolvendo todos esses órgãos, Polícia Civil, Polícia Científica, Detran e Polícia Militar. E dessa forma, foram cerca de 1.200 pessoas abordadas. Dessas, cerca de 30 foram presas em flagrante e mais de 100 autuadas. E foi do dia 7 ao dia 12, foram 6 dias. Sim. E dessa forma, além do mais, o Comando de Trânsito realiza a operação de segunda a domingo, todos os dias. Todos os dias. E infelizmente, todos os dias a gente encontra pessoas sob influência de álcool. Infelizmente. Mas de qualquer forma, é o que eu disse inicialmente, o direito coletivo prevalece sobre o direito individual. Tem muita gente que defende a questão de você andar com o veículo sob influência de álcool, que ele coloca a questão relacionada ao transporte, que realmente após a meia-noite você não tem metrô, não tem ônibus, o táxi, geralmente é um valor absurdo. Mas, de qualquer forma, o mais importante é a vida. Quem defende essa condição sabe que ele está remando contra, né? Todos os órgãos estão a favor justamente dessa situação, porque é a mais grave. E o cidadão sob influência de álcool ou de outra substância, ele provoca acidentes gravíssimos. E, normalmente, quem sofre justamente não é o cidadão que está nessa condição, porque muitas vezes ele nem falece. Quem falece ou perde membros num acidente grave, geralmente são os outros usuários da via ou pessoas que, às vezes, estão usando da calçada. Como tem vários defensores aí que, infelizmente, perderam os entes queridos que estavam caminhando na calçada e para um cidadão que estava embriagado veio a matar essas pessoas. Infelizmente. Bem, o capitão Paulo vai continuar conosco aqui. Nós vamos fazer, já estão me dizendo aqui que o programa já está praticamente aí com 20 minutos, com os 20 minutos finais, mas nós vamos aproveitar e fazer o novo teste no intervalo. E o capitão Paulo vai dizer para a gente no terceiro bloco os resultados respectivos aí do Donizete, né, que comeu lá o bombom com licor, e também do Douglas, que tomou, ingeriu, fez um enxágue bucal com aquele produto aqui. Mas nós voltaremos já já no terceiro bloco e você vai ver ainda na matéria ou no programa de hoje o que aconteceu nas estradas estaduais aqui em São Paulo por uma avaliação feita pelo Comando de Policiamento Rodoviário. Vai ver também a questão dos acidentes domésticos, como evitá-los. Receba as recomendações da Polícia Militar e os quadros PM em Ação e Dicas de Segurança. Não saia daí, nós voltaremos já já.